Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e com satisfação estamos recebendo aqui o nosso convidado, já colaborador do primeiro jornal, o economista professor Paulo André de Oliveira. Paulo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos aí, é uma satisfação para mim estar aqui também. Semana passada nós tivemos aí a notícia da sabatina e depois da aprovação do nome indicado pelo presidente Lula para assumir a presidência do Banco Central a partir do dia 1º de janeiro, o Gabriel Galípolo. A sabatina e depois a aprovação foi tranquila, né, Paulo? Ele foi aprovado por unanimidade na comissão especial do Senado para isso daí, né? Ele é um nome bom. Entendi. Porque ele é do mercado, ele foi presidente de banco, para você ter uma ideia, né? Então ele é uma pessoa com uma formação muito boa, muito experiente de mercado, e eu acredito que vai ser uma boa alternativa para nós, né? O problema é que o Banco Central precisa continuar a ter independência, né? Então, isso daí mudou em 2021. Foi no governo anterior, no governo do presidente Bolsonaro, que o Banco Central passou a ter independência do governo. Então, o mandato do presidente do Banco Central não conhecido com o mandato do presidente da República. É por isso que teve 2 anos aí, vai até o final do ano, né? O Roberto Campos foi nomeado pelo presidente Bolsonaro e ficou 2 anos no governo do presidente Lula. Entendi. Né? Então, isso daí é para o Banco Central poder agir da forma que ele precisa. É aquela história, né? De repente sendo indicado pelo presidente atual, não significa que a partir do dia 1º de janeiro a gente vai viver um mar de rosas na economia, né? Na verdade, o presidente Lula, ele coloca como se os problemas do mundo do país fosse somente a taxa de juros, né? Então a taxa de juros está elevada mesmo, está em 10,75, uma taxa bastante elevada, uma taxa real de quase 7%, né? Então a inflação, porque a taxa real é aquela taxa de juros acima da inflação. E ela está 6,3, em torno disso daí, essa taxa. E, de fato, o presidente tem razão em achar que a taxa de juros é elevada. Mas por que ela é elevada? Ela é elevada porque nós temos estímulos excessivos na economia que faz com que nós temos indícios de inflação, né, dos preços subirem. Então é por isso que o Banco Central mantém a taxa de juros elevada. Tanto que as outras reuniões do Banco Central, né, que na última subiu 0,5%, inclusive o Galípolo, que hoje é diretor de política monetária lá, concordou, né? Então ele não foi contra. E eu acredito que mesmo mudando o presidente do Banco Central, e eu entendo isso no Gabriel Galípolo, ele vai continuar agindo de uma forma técnica, né? Que é você controlar a inflação, né? Você ter controle sobre a economia. Como é que daria para baixar os juros, né? Como é que teria que fazer para baixar a taxa de juros? Não é uma decisão do Banco Central, é uma decisão econômica como um todo. Uhum. Então, a gente tem um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Quando você tem isso daí desequilíbrio, a demanda se torna maior do que a oferta, ou a oferta menor do que a demanda, que não é exatamente a mesma coisa, você tem pressão para os preços subirem. Então, o governo precisa parar de estimular pelo lado da demanda, ou seja, estimular o consumo. Se ele estimula o consumo, né, a oferta corre atrás, então os preços sobem. Ele tem que estimular a oferta, para daí o consumo ir. Nós já conhecemos essa história aí, né, em 2010 até 2012, que depois nós entramos numa recessão fortíssima para evitar esses efeitos do estímulo ao consumo, né? Então, nós tivemos uma recessão aí de 2015 até 2017, que foi no governo da presidente Dilma, por conta desse modelo de estímulo ao consumo, né? Então, e como é que o governo estimula o consumo? Gastando excessivamente. Entendi. Né? E o gastar excessivamente, às vezes a gente fala assim, tá, para de gastar. Mas o governo tem muito gasto obrigatório. Ele não consegue parar de gastar. Parece esquisito falar isso, né? Mas, por exemplo, nós temos estímulo do Bolsa Família que dobrou de valor. Nós temos estímulo do salário mínimo que sobe acima da inflação. Então você estimula, você dá condições para as pessoas comprarem mais.
né? E tudo por meio do governo, né? Então, isso daí é uma coisa que se esse estímulo diminuísse, porque o governo tem a obrigação de ser anticíclico, a gente teria aí conseguiria baixar a taxa de juros. A gente tem uma meta aí, pelo menos estipulada pelo governo, né, de 3% ao ano, que é muito difícil, né, de ser atingida. Agora eu fico perguntando, eu te pergunto, Paulo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi um gasto estratosférico do governo para ajudar as vítimas das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo com a seca em todo o país, né? O governo tem que tirar o dinheiro. Isso aí é contabilizado junto à meta da inflação? Sim, sim. A meta da inflação ela independe do que está acontecendo no resto da economia. É como a gente falar de gasto público. O governo, por exemplo, né, quando a gente fala de gasto público, ele tem uma metodologia. A metodologia do governo, gasto público, saiu do caixa do governo, é gasto público. Tá. E receita tem que ser receita operacional, ou seja, receita de tributo. Então, se o governo conseguir agora, eu ouvi vocês falando sobre ficar com aquele dinheiro que não foi retirado dos bancos, né? Que o Banco Central vai fazer isso daí. Se o governo realmente tomar essa medida... Dinheiro esquecido. Dinheiro esquecido. Se o governo fizer isso daí não é um dinheiro que, pela metodologia do cálculo de gasto público, entraria como receita. Porque ele não é uma coisa recorrente. Entendi. Entendeu? Então, agora, voltando à ideia, ao que você está falando aí dos problemas que nós estamos com seca, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e tal. E isso daí é algo que complica a inflação realmente, né? Porque você tem um estado inteiro, né, que parou de produzir por um tempo, e esse estado aí ele vai ter que recuperar isso daí. Só que, se você parar para pensar, o estado do Rio Grande do Sul, ele representa mais ou menos 5% do PIB nacional. Ele é importante, ele tem produtos essenciais para o país, né? Mas não seria ele uma justificativa para você não cumprir a meta da inflação. Entendi. E meta de inflação de 3%, apesar de parecer baixa, ela tem uma banda, né? Ela pode subir 1,5 pontos percentuais, né? Vai para 4,5%, ou ela pode ser de 1,5%. Isso daí foi colocado no Brasil em 99, né? Foi o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, que estabeleceu isso daí. Que é uma coisa que existe no resto do mundo, porque ele fala para os agentes econômicos para que direção que o Banco Central quer ir, né? Então, ela é baixa, mas ela evita que você tenha o que a gente chama de inflação inercial. A inflação inercial é aquela que, quando a inflação começa a ficar alta por mês, ela alimenta a inflação do mês seguinte. Então, você tem que manter ela baixa para que ela não alimente a inflação do mês seguinte. Então, por exemplo, eu tenho lá um comércio e a inflação foi de 5% no mês. Você fala assim, pô, eu recebi a mercadoria por R$10, eu falei assim, eu vou colocar 5% já, porque vai dar 5% do mês que vem de novo. Então, ele não tem motivo para subir, mas ele sobe de uma forma preventiva. Entendi. Então, quando a inflação começa a ficar alta demais, a gente começa a entrar numa espiral. Essa é a palavra que usa. Espiral inflacionária. A inflação passada puxa a inflação futura. Então, esse que é o problema de você ser leniente com a inflação. Você não pode. Não pode. É uma coisa que você perde o controle. E as pessoas que tenham um pouco mais de quilômetro rodado, né? Ele conhece a hiperinflação que nós já tivemos aqui no Brasil. Nossa. Antes de 94. Você vê a maquininha de supermercado, aquilo lá é traumático, né? Para o pessoal de mais idade, na hora que vê o funcionário, aquela maquininha de supermercado, eu lembro na ocasião que o pessoal segurava o rapaz, espera um pouquinho, deixa eu comprar, deixa eu pegar a minha primeiro, depois você remarca, né? Paulo, falando aí da inflação, a gente teve em setembro um aumento, né? A inflação de 0,44% por conta das tarifas de energia elétrica que subiram. Queria saber, em mais detalhes, como esse aumento na tarifa de energia impacta a inflação. A energia elétrica é um insumo fundamental, né? Então, ela está subindo por conta da seca. Volta ao mesmo ponto, né? Porque parte da nossa matriz energética, a maior parte dela vem da água, né? É a usina hidrelétrica. Quando a gente não tem condição de produzir isso daí, a gente tem que complementar. A gente tem a eólica, tem a solar, mas a gente complementa com energia térmica, que é gás e óleo.
né? Então, até o preço do petróleo afeta o preço da energia elétrica. O preço do petróleo afeta a energia elétrica, o dólar afeta a energia elétrica, porque nós compramos energia do Paraguai, né? Da Itaipu, metade de Itaipu é do Paraguai. Inclusive, ele está querendo fazer um reajuste agora. Verdade. E como ele é um insumo básico, né? Ele afeta os custos das empresas. Então, a empresa é obrigada a colocar isso daí no custo dela. Se ela está com o consumo excessivo, se a empresa está, não, estou vendendo bem, ela coloca no custo, repassa no preço e acabou, né? Então, quando você não está com um consumo razoável, dentro de um, assim, oferta e demanda equilibrado, a empresa fala assim, bom, vou repassar somente aquele pequeno custo da energia elétrica ali, né? E tem várias coisas que a energia elétrica tem um peso enorme. Por exemplo, na indústria de alumínio, a energia elétrica é um insumo básico, né? O alumínio funciona na base da energia elétrica. Então, ela é um insumo básico. Energia como um todo é um insumo básico. Petróleo, energia elétrica. Então, subiu a energia elétrica, nós vamos ter impacto em custo e reajuste de preço. Ô Paulo, mas somado a tudo isso, recentemente nós tivemos uma melhora no Risco Brasil, né? Isso é o quê? Significa que nós estamos no caminho certo? Já dá para comemorar ou isso tudo é uma cortina de fumaça? Não, foi uma melhora, mas é importante destacar que isso daí não é uma melhora porque é uma ação de muitos anos. Tá. É uma ação de muitos anos, vem do governo anterior, esse governo também, mesmo que as pessoas não concordem plenamente com isso, tem coisas que ele faz que a gente tem que avaliar como positiva. Então, o Risco Brasil é o seguinte, nós temos agências de risco que avaliam como os países estão cuidando da própria economia. Então, a gente tem 3 agências de risco que elas são as principais, a Moody's, a Fitch e a Standard Poor's. As 3 são americanas. Então, ela fala o seguinte, como é que estão as cotas públicas do Brasil, como é que está o controle de inflação, como é que está o câmbio, né? Então, ele vai ver o que ele quer avaliar. Se eu trouxer dinheiro para o Brasil, eu vou perder dinheiro? Então, ele coloca um risco. Esse risco que eles colocam em um valor de uma centena, por exemplo, 382. Na verdade, ele é 3,82% acima do que se paga em títulos do Tesouro Americano. Então, é um número específico mesmo, né? E ele avalia, por exemplo, se eu levar dinheiro para o Brasil, eu vou conseguir tirar? Não por causa de uma questão de legislação. Porque se você traz dinheiro para o Brasil, eu trago dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil, eu trago em dólar, vendo no mercado de câmbio brasileiro, transformo em reais, aplico no Brasil para fazer investimento. Aí eu vou levar o lucro para o investidor. Faço o caminho contrário. Eu tenho que ter dólares para eu comprar, para eu levar os dólares de volta para o meu país de origem. Então, essas agências de risco, elas avaliam tudo isso daí, né? Se o governo, por exemplo, vai continuar a conseguir pagar os juros da dívida pública, porque ele quer aplicar dinheiro em dívida pública. Então, o Brasil, ele está num grau que a gente chama grau especulativo. Então, você tem... nós temos capacidade de pagamento, mas temos um risco, né? Então, a Moody's colocou a gente na classificação BA1, se eu não me engano, que está 2 níveis abaixo ainda do que a gente chama de grau de investimento, que é um nível que considera o país um bom pagador. Nós ainda não somos considerados bom pagador. Entendi. Né? Mas estamos melhorando. Estamos melhorando. Então, quem fez isso foi a Moody's e tem mais 2 agências de risco que parece que vão acompanhar. Mas nós ainda não chegamos no grau de investimento. Mas o que isso representa na prática para as pessoas no dia a dia? Tem muita empresa que ela só traz dinheiro para o Brasil se o país for grau de investimento. Tá. Então, é que nem você tivesse uma classificação no Mercado Livre, né? Eu só vou comprar se for platino. Entendeu? Entendi. E essas agências de risco fazem essa mesma classificação. Uma classificação semelhante. Ela fala assim, não, aqueles lá vale a pena, o risco é baixo, leva lá que você vai ter o risco pequeno de ter problema. Então, o Brasil, quando ele conseguir o grau de investimento que ele já teve, ele vai conseguir trazer dinheiro, por exemplo, de fundo de pensão dos professores de Nova York. Tá. Para que serve isso daí? Aí eles trazem dinheiro para investir em infraestrutura do Brasil. Entendeu? Entendi. Então, tem gente que só vai trazer dinheiro para cá se a nossa classificação melhorar e se chegar em grau de investimento. E essa avaliação da classificação, ela acontece periodicamente ou fica um monitoramento constante?
fica um monitoramento constante, né? Essa avaliação ela acontece anualmente. Faz 5 anos que nós não mudamos de posição. Entendi. Né? Então, é uma avaliação constante. Perfeito. Márcio, nós temos uma pergunta de ouvinte aqui no nosso WhatsApp, falando a respeito da produção, né, de produtos, que aqui no Brasil já tem diferenciação entre um estado e outro, às vezes da qualidade do produto, mas ela fala especificamente da qualidade e do preço de produtos produzidos pelo Brasil e no exterior. Por que existe essa diferenciação? Às vezes importar sai mais barato do que comprar um produto nacional. Se isso se deve aos impostos, à inflação, o que se deve a essa diferenciação de preço? Quem é a pessoa? A Patrícia. Patrícia. Oi, Patrícia. O Brasil, quando você exporta uma mercadoria, você exporta ela sem IPI, né, que é Imposto sobre Produto Industrializado, e sem ICMS. Então, um produto exportado ele é mais barato do que um produto que a gente consome aqui dentro por causa dos impostos. Isso é fato. Quando trazem produto do exterior, o raciocínio é semelhante. Os impostos que eles cobrariam do consumo dentro do país também é retirado para ele ser competitivo no exterior. Senão você estaria exportando e importando imposto. Né? Então isso daí dá uma diferença. Quando a gente exporta, né, você tem que atender aquilo que o país que vai receber a mercadoria quer. E você tenta colocar o melhor produto que você tem no exterior para cativar aquele mercado. Inclusive nós, né? Se você for comprar um café no supermercado, nós temos cafés de boa qualidade, mas comerciais, né? E você for olhar um café exportado, o café exportado é superior. Ele é superior, né? Porque ele está atendendo àquilo que aqueles consumidores no país de origem querem. As exigências do país comprador, né? Isso daí. E as diferenças de impostos, né, como a gente tem os impostos dentro do país, eles são retirados quando são exportados. E nós, quando recebemos uma mercadoria do exterior, nós recebemos sem impostos também. É por isso que quando a gente compra uma mercadoria do exterior, né, agora teve aquele negócio lá de taxar as compras a menores de $50 também. A taxa das blusinhas. Isso. Você coloca os impostos que seriam pagos dentro do país. Então, eu vou importar um carro dos Estados Unidos, vou importar um Camaro dos Estados Unidos. Eu vou pagar 35% de imposto, depois vou pagar todo o IPI que se cobraria de um carro nacional, todo o ICMS que cobraria de um carro nacional. Então, é por isso que lá eles falam assim, puxa vida, mas lá o carro custa, sei lá, $30 mil, aqui se fizer a comparação, ele custa 90. É imposto. É imposto. Perfeito. 7h19. Uma coisa também bastante interessante, Paulo, o ministro Fernando Haddad, a gente percebe olhando nas entrevistas que o cabelo está ficando branco, e é normal que isso aconteça. Né? A cobrança e de repente todo mês, né, a taxa Selic subiu. Eu acho que agora eles vão manter no patamar que teve essa oscilação de 0,25 no último mês, né? Sim. Ou talvez suba mais 0,25, é isso? Se continuar a ter pressão inflacionária, né, é uma obrigação, eu sei que as pessoas não gostam disso. Ninguém gosta. Né, da taxa de juros subir para diminuir o ímpeto pelo consumo. E como eu falei, nós temos coisas que incentivam o consumo. Mas eu acho que o ministro está com mais cabelo branco por falta de dinheiro do governo mesmo. Porque nós nunca arrecadamos tanto e nunca gastamos tanto também. Né? Então, por exemplo, agora estão querendo taxar, nós até comentamos isso, né? Taxar os mais ricos, né? Isso daí é uma coisa que tem que se tomar, não que não se deva fazer, né? Porque, na verdade, é o seguinte, quem que vai ser esses mais ricos? A classe média alta ou os empresários? Como fazer essa avaliação? Isso, porque se você descarregar tudo na empresa, vai continuar taxando pouco. Diz aqui que são aqueles que ganham mais de R$1 milhão por ano. E isso possibilitaria isentar os trabalhadores com renda mensal até R$5 mil. Você acha que essa medida viabilizaria? Olha, eu acho que é uma medida extremamente perigosa. Eu acho que isso é uma medida extremamente perigosa. A França fez isso daí, ela começou a ter evasão. Então você tem que tomar cuidado para não exagerar na dose. Nos Estados Unidos nós temos imposto até de renda estadual. Então,
o imposto de renda, ele é a melhor forma de taxação para você ter justiça social. Por quê? Porque quando você tem imposto sobre produto, você está cobrando a mesma coisa de todo mundo, né? Mas o Brasil tem muito imposto negativo. O que é imposto negativo? Tem camarada que ele não só não paga imposto, como ele recebe de volta, né? Então, imposto negativo... eu sei que as pessoas falam assim, não, mas ele não ganha. Então, olha, a gente precisa criar meios para essas pessoas conseguirem gerar a própria renda. É difícil, isso daí é um problema mundial, mas é algo que precisa ser feito. Então, agora, voltando à questão, né? Eu acho que é uma possibilidade, sim, taxar os mais ricos, mas tem que tomar bastante cuidado com isso daí, porque você pode causar um dano maior do que o esperado. É verdade o que falam que os mais ricos pagam menos impostos do que nós, a classe média? Proporcionalmente, sim. Absolutamente não. Por quê? Porque você tem isso que eu estou falando de empresário, né? Se o empresário, como é que ele é taxado? Ele é taxado na empresa, né? Ele pode pagar até 35% de imposto sobre rendimento. 34%, perdão. Que é 15% de imposto de renda, 10% adicional, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, uma empresa que nem a Embraer, ela paga 34% de imposto sobre o lucro dela. Entendi. E o lucro seria do empresário. Então, isso daí pode ser, mas é a empresa que está pagando, né? E a empresa está cobrando o consumidor. Então, é nesse sentido. Mas daí o empresário tem o prolabore e tem o lucro. Mas o lucro que o empresário recebe, aí ele não é taxado. Então, é essa que é a questão. A gente está se aproximando já do final do ano, né? Já dia 14 de outubro e tal. A expectativa, o apelo comercial vai ser para o consumo. Sim. Compras de final Normal. de ano, presente, vem aí Black Friday, enfim. E aí, como é que vamos conter esse otimismo, essa corrida às compras? Nós temos dinheiro suficiente? A gente vai conseguir segurar a inflação com tudo isso? O problema não é as pessoas consumirem. O Tá. problema é o governo incentivar o consumo. Então, incentivar o consumo como? Se você continuar dando ganhos reais para várias transferências de rendas, né? Porque quando você tem um Bolsa Família, é uma transferência de renda. Ele está tirando de uma categoria de cidadãos e passando para outra. Tá. Tá? Renda, a classe média gerou renda, pagou o Bolsa Família, né? É uma forma. Tá. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Nós vamos chegar no final do ano e tal, mas a situação já é tão mais complicada, né? Porque se o cara for comprar financiado, vai ser mais caro. Essa que é a questão da taxa de juros, né? A gente pode notar que já está tendo algumas dificuldades no setor imobiliário, porque as pessoas não estão guardando dinheiro. Então, precisa guardar dinheiro para ter o setor imobiliário. E assim, é possível sim, que a gente vai ter pressão inflacionária, mas eu não acredito que vai ser mais do que a gente já tem. Ô Paulo, já na saideira aqui, esse Pix por aproximação, você acha que vai ser bem-vindo? Que estão tentando já implantar nos próximos dias o Pix por aproximação. Você acha que vai mexer? Na verdade, no Banco do Brasil já está funcionando. Já está funcionando? Em maquininhas da Cielo. Você acha que vai ser mais suscetível de golpes aí no mercado? Sempre, né? Não tem como evitar. A criatividade para golpe a todo momento. Né? Mas a gente não pode evitar a tecnologia porque as pessoas têm que se instruir, Claro. tem que ser instruído, tem que ter campanha de conscientização, como tomar cuidado com as coisas e tal. Né? Eu já vi muita gente comentar coisas desse tipo, né? Se você tem medo disso daí, tem que ter como desabilitar e coisas desse tipo. Golpe, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que todo mundo aqui recebe 50 ligações por dia oferecendo dinheiro, a sua mínimo, compra que aconteceu não sei aonde, clique aqui. O golpe não tem como evitar, é da natureza humana. E o Pix talvez seja um dos grandes sucessos que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. Né? As compras, os pagamentos, tudo via Pix. É um facilitador, não, Paulo? Ele é uma grande evolução do Brasil, né? Nós vamos ter a moeda digital também, que é o Drex, né? Que na verdade ele não é que nem o Pix, porque ele não vai estar numa conta.
Então, tudo isso daí é muito bom. E para o mercado financeiro é bom também. Porque quando a gente tinha o cheque existe ainda, mas você tinha aquele período de compensação, né? E agora é em tempo real. Então você sabe como é que está o balanço das empresas, do crédito, meio em tempo real. Isso daí é importante para o sistema financeiro funcionar bem. Entendi. 7h27. Paulo André de Oliveira, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, falar de economia, que é um assunto realmente que nunca teve tanto em moda. Aliás, no Brasil, acho que desde quando você optou em fazer economia na sua vida, já era um assunto apaixonante, motivador e polêmico, né? E na minha época eu sou daqueles caras da hiperinflação, então a gente tinha interesse mesmo. Paulo, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a vocês, um grande abraço para todos. FM